Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa nova temporada do Papo para Casais 2026. Vamos começar essa temporada falando de dores, a dor do adeus. Vem conosco que logo mais é essa discussão que eu e a Ju vamos trazer para vocês aqui, para que vocês façam a vossa reflexão. Olá, Noemi! Sejamos mais uma vez bem-vinda, né, no nosso Papo para Casais. Eu, você e os nossos telespectadores. E viemos hoje, então, falar de um assunto que é importantíssimo. Vamos começando, então, né, o ano trazendo as nossas dores, para que a Noemi nos ajude a lidar com elas, né? Traga a sua sabedoria, traga a sua ciência e nos ajude a conduzir aí por esse ano, porque a gente sabe que a gente já começa o ano sempre com reflexões. E para as reflexões deste ano, a Noemi vai responder. Noemi, como que as pessoas lidam ou como elas podem lidar com a dor do adeus? Quando uma pessoa é abandonada por uma ruptura que ela não escolheu, que pode ser a morte, ou quando as pessoas são abandonadas porque o outro decidiu sair de uma relação. Bem, como é que a pessoa vai lidar com a dor do adeus? Sentindo a dor, porque não tem como ser diferente. Quando a pessoa se sente abandonado pela morte de alguém, né, que pode acontecer, e o final de ano teve várias situações, né, ou de acidente, ou de suicídio, ou mesmo de pessoas que saíram do relacionamento sem avisar muito assim o que ia acontecer. Então a pessoa que fica, ela fica com uma dor imensa e ela vai precisar acolher esta dor para poder lidar com ela e amenizar com o andar do tempo. Porque, Ju, o que acontece muitas vezes é que a pessoa se sente culpada. Num caso desse abandono, ela fica culpada, ela fica tentando entender o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, como é que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse. E muitas vezes a pessoa, nessa dor imensa, ela não para olhar e dizer assim, mas também tem a outra pessoa. Não é só eu que tenho esse poder ou de manter a pessoa viva, ou de manter a pessoa para não ter acidente, de ter o cuidado. Ah, se eu estivesse junto não teria acontecido. Isso na verdade não é bem assim, poderia ter as duas pessoas morrido. Ah, se no caso de um abandono por separação, a pessoa para e pensa, ah, mas o que eu deixei de fazer, o que eu não fiz, por que eu não fiz diferente para poder manter este relacionamento, e começa a se desvalorizar também diante da vida, diante das coisas que ela está vivendo. Ela começa a se questionar dos seus próprios valores, da sua própria existência neste relacionamento. Por que eu não fiz diferente? E muitas vezes tem a ver com as duas pessoas, porque muitas vezes também termina um relacionamento porque os dois não fizeram o relacionamento crescer. Porque os dois chegaram num momento que não conseguiram mais criar essa história diferente do que estavam vivendo, não conseguiram se respeitar em determinados momentos, não conseguiram se cuidar diante de determinados momentos. Então essa construção do relacionamento que não aconteceu é dolorida para a pessoa também, porque ela fica remoendo. E no caso do adeus por morte, por a pessoa deixar de estar nesse plano aqui, é uma dor que vai e volta, e que quando a pessoa então às vezes dorme demais, é porque ela está também tentando esquecer aquilo, porque quando está dormindo acaba não pensando naquilo, então aumenta os períodos de sono. Muitas vezes na tentativa de sonhar com a pessoa como se ela estivesse presente ali naquele dado momento, revivendo, mas dor é dor, a vida traz dores, né? E a gente precisa sim olhar para ela, olhar para essa dor, muitas vezes sentir essa dor, chorar esta perca, e entender que precisa dar continuidade com outras oportunidades de histórias, com outras oportunidades de vida, com outros relacionamentos que podem vir para frente, onde tragam um significado para esta pessoa também diferente, né? Achar um lugar para esta pessoa que
que partiu, né, e que deixou esse adeus, essa dor, é achar um lugar naquelas coisas que foram vividas, coisas boas, né? Porque mesmo os casamentos que se desfazem por alguma dessas coisas que nós coloquemos aqui, ele teve coisas boas, não foi só coisa ruim, porque são casamentos que às vezes duram 10, 11 anos, 12, 15, né, muitos anos, e chega num momento que aquilo é interrompido por alguma situação. Claro que é diferente da gente pensar num casamento que está tudo bem, que as coisas estão indo bem, que a família está crescendo, está evoluindo, e acontece uma fatalidade, e a pessoa parte e deixa essa família com essa dor. Mas muitas vezes o que acontece é que também em alguns momentos vem a raiva da pessoa que ficou, né? Mesmo sendo por acidente, por morte, por qualquer tipo de morte, ainda assim a pessoa fica remoendo essa questão do abandono, e claro que passa por todas as fases do luto. Quais são as fases do luto? As fases, então, primeiramente a pessoa entra numa fase de negociação, né? Ela negocia como se se você estivesse aqui de novo, como poderia ser, né? Aquela fase da negociação, que fica muito no imaginário, né? Aí vai passando pelas fases, que muitas vezes vem a fase, então, da raiva, da depressão, e aí para ir para as fases de elaboração, então, desse luto, de achar um lugar, de achar um caminho para isso que está acontecendo. Então, são várias fases, eu não me lembro, são 7 fases, 9 fases do luto, mas que as pessoas passam por isso, até chegar aquela coisa, não tem mais jeito, então eu tenho que entrar para aceitação, e aí aceitar e entrar num novo caminhar, então num novo movimento de caminhada, para poder seguir a vida, dar conta daquilo que ficou, para aquela pessoa que ficou sozinha dar conta, né? Sim. Muitas vezes tem os filhos, tem a casa, tem os negócios, tem o financeiro, que tem que continuar lidando com isso. Esse período de luto, ele tem como, assim, eu não vou dizer um tempo, mas é possível encurtar ele com a terapia? Ou você acha que esse tempo com a terapia, ele vai, claro, auxiliar nesse caminho, mas depende muito do que foi, de como foi? Existe uma forma de você reduzir esse período com a terapia? Então, eu acho que a terapia ela sempre ajuda para qualquer coisa, para elaborar luto, para achar novos caminhos para a vida, para reorganizar os relacionamentos, para tantas coisas, né? E também para isso ela é importante. Agora, o tempo do luto, Juliana, vai depender de cada pessoa, de como ela consegue olhar para isso, porque algumas pessoas elas passam pelo período, inclusive, da negação da existência do outro, né? E aí fica aquela coisa, eu não posso falar, eu não posso dizer, eu não posso falar da pessoa. O que a gente sempre tem orientado é que sim, que se fale da pessoa, como ela era, do jeito que ela era, trazendo as boas lembranças, os bons momentos, citando a pessoa quando ela vai falar, citar a pessoa, o nome X, né, da pessoa, trazendo essa pessoa para o presente, falando dela, trazendo as histórias, trazendo tudo o que viveu. E assim vai ficando mais leve, porque mesmo que você vai ficar com saudade, que a pessoa vai estar distante, ou que a pessoa talvez, no caso do adeus por morte, por acidente aí, o que aconteceu, você vai ficar sim naquele momento dolorido e pensando, né, que não vai mais voltar, né? No relacionamento aí, no abandono por separação, tem mais a raiva também, né? É muito comum ter mais raiva porque a pessoa fez uma escolha. Exato. Ela escolheu sair do relacionamento, ela escolheu deixar as pessoas ali e ir cuidar da vida dela. Então existe essa raiva, acho que é prolongada. No caso de acidente ou de mortes, das mais diversas possíveis, tem a dor, tem o sofrimento, tem a raiva da vida, né? Do que aconteceu aí, mas também é mais fácil de achar um lugar de conforto, de troca, né? Nessa ausência, você pensar na pessoa, nos momentos bons que vocês viveram juntos, né? Então, é diferente a elaboração desse luto, mas tanto de um jeito quanto de outro, se passa por uma elaboração de luto, né? Que é a morte daquele relacionamento que deveria ser e não foi, é a separação de tudo que vocês pensaram, da história em si, que deixa de existir. Então, tudo isso vem nesta dor. Agora, lidar com esta dor
é uma necessidade, porque se a pessoa não lida com a dor, ela não lida com as fatalidades da vida, o que pode acontecer muito é da pessoa ir adoecendo. Então ela precisa olhar para isso, ela precisa chorar, aquela coisa que as pessoas dizem, não chore não, seja forte, né? Não, você vai chorar, porque é como a emoção vem para ti. E não precisa ser forte, né? Ser forte é você poder viver a emoção que tu está vivendo nesse momento. Isso é ser forte. É poder encarar a emoção que tu está tendo nesse momento e olhar para ela e viver essa emoção. Então isso é uma coisa bem importante. Agora, dor de abandono é uma dor difícil de lidar, é uma dor que muitas vezes vem acompanhado de uma depressão, mesmo que seja uma depressão temporária, não a doença, a depressão, mas um deprimir-se diante disso. Vem muitas vezes com desmotivação, né, com a vontade de não fazer nada, de não levantar, de não se mover. E muitas vezes a pessoa precisa daquilo. Também, muitas vezes, nesses casos de abandonos, ou nos mais diversos possíveis, as pessoas querem ficar muito tempo junto com aquela pessoa que foi abandonada, que perdeu a pessoa amada e querem ficar a maior parte do tempo junto. Muitas vezes, né, no geral, a pessoa também precisa de um tempo sozinha. Precisa de um tempo para poder elaborar esse luto, para poder sofrer o que precisa sofrer, para poder se organizar, até para poder ficar quieta. Porque muitas vezes as pessoas vêm e conversam e fazem aquele barulho e a pessoa precisa de um silêncio. É isso que eu ia te perguntar. Quando que a gente, olhando de fora, entende que a gente precisa, então, intervir de alguma forma? A questão que eu te falei do tempo, não é nem acho que uma questão de meses, anos, mas assim, quando, em que momento a gente olha para a pessoa e fala, não, isso não tá normal, não, isso já passou da hora, não, isso a gente precisa ajudar, sabe? Porque eu também entendo muito que a gente precisa dar esse tempo, né? O luto, ele é um momento que você não escolheu. Porque diferente de você sair de um casamento onde você escolheu sair, você vai sair com uma outra perspectiva, óbvio. A gente tá partindo, que nem você falou, do pressuposto em que a gente foi abandonado, seja pela ruptura da morte ou pela ruptura de um relacionamento de alguém que não quis a gente. Então, em que momento eu olho pra minha amiga e falo, não, isso aí não tá legal. Tá? Você precisa de algo maior, precisa de uma interferência, vamos intervir de alguma forma. Agora levanta, sacode a poeira. Em que momento que a gente olha para isso e vê que não tá legal? Se você conhece bem a pessoa, você vai entendendo como ela funcionava. Você vai lembrar de como era quando ela tinha uma frustração grande, quando ela tinha uma perca grande. E você via como ela lidava. Se ela não está conseguindo, ou se ela diz, eu não estou conseguindo, ou se ainda vem ideação suicida, né? Isso, a busca mesmo, quando tem ideação suicida é imediata. Você precisa buscar ajuda profissional imediatamente. Então, quando você vê que a pessoa tem um sofrimento, e ela passa, e ela fala, e ela vai elaborando, e você vê que ela tem momentos que hora ela está muito triste, mas que tem horas que ela vê algumas alegrias, que ela fala da pessoa de uma forma um pouco lúdica. Então você vai entendendo que existe um caminho de vai e volta, né? De não é sempre ficando sempre bem, não vai e volta, né? Hora tá triste, hora tá alegre, então você vê, ela tá seguindo na elaboração do seu luto, né? Mas quando existe aquela coisa de eu não quero mais viver, eu penso em como fazer, então é hora de buscar sim um auxílio profissional, tá? Porque a pessoa precisa se dar essa outra oportunidade de vida, porque outras coisas vão acontecer. Ela tem que olhar para fora Ela disso, precisa se dar uma nova chance, porque senão ela vai perder coisa que ela não precisaria perder. Ela não precisa perder mais do que ela já perdeu com esse abandono, né? E que nem você falou, tem às vezes outras pessoas envolvidas, tem filhos, né? Tem outros ambientes, outras relações, trabalho inclusive, né? Às vezes que ela precisa manter na vida. É isso aí. Então, sempre precisa se dar uma nova chance. E a dor faz parte da vida. Não estamos aqui só para viver alegrias, estamos aqui para viver também fatalidades e nós precisamos lidar com isso. Se você gostou, deixe seu like e o seu comentário. Agora, divulgue para muitas pessoas para que a gente faça o nosso canal crescer. Contamos com você aí.